are those voices? Olá, meu nome é Jean e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jogando pela Primeira Vez, onde eu falo sobre jogos pouco conhecidos, muito conhecidos ou recém-lançados. Mostro para vocês as minhas experiências jogando e depois dou a minha opinião sobre o game. O jogo de hoje é o Call of the Sea, um jogo de quebra-cabeça de aventura em primeira pessoa, desenvolvido pelo estúdio espanhol Out of the Blue Games e publicado pela Raw Fury em 8 de dezembro de 2020 para Xbox One, Xbox Series X, S e PC. O jogo contém tradução para português do Brasil, português de Portugal e dublagem em inglês. Em Call of the Sea, você joga com Nora, dublada por C.C. Jones, que já dublou jogos como Firewatch, The Walking Dead, GTA V e Darkseid. Nora é uma mulher que sofre de uma doença inexplicável na pele, e para buscar a cura, o pesquisador Harry, seu marido, viaja para uma pequena ilha desconhecida a leste de Otaheite, no Tahiti. Depois de semanas sem notícia do marido, Nora recebe um bilhete chamando que vá até o lugar. Então ela toma um barco e vai até a tal ilha em busca de saber sobre o paradeiro dele. Esse é o enredo do jogo. Call of the Sea é um jogo de point and click. São jogos em que a exploração do cenário é feita com a ajuda do seu mouse. Então, já fique sabendo que, nesse jogo, a história surge através de cartas, fotos, artefatos, imagens, objetos e quaisquer outras informações pelo mapa. Você precisa explorar cada cantinho para não ficar perdido na história, e lógico, para resolver os quebra-cabeças que necessitam de uma resolução para avançar na história e saber o que aconteceu com Harry, por que ele foi parar ali, se ele estava sozinho, se não estava, com quem estava, dentre outras perguntas. O jogo tem duração média de 4 a 6 horas, isso depende muito do seu costume com esse tipo de jogo. Apesar de não ser um jogo de fácil resolução, eu diria que ele é desafiador, ainda mais para quem não está acostumado com o gênero. Agora vou te contar um pouco da minha experiência com ele. Primeira coisa a se falar é dos gráficos. Esse jogo não tem o intuito de ter gráficos de última geração, nem nada muito realista. Acredito que isso tiraria um pouco da imersão que ele passa através do seu game design e dos gráficos em geral. A proposta é ser simples, apelando mais para as cores e a atmosfera. Mas não se engane, os gráficos são lindos. A todo momento eu me senti imerso nesse mundo de ficção e fantasia, deslumbrado com as cores e com o ambiente. Tudo é muito bem feito, desde as casas, a fauna e flora, e os artefatos, o céu. A sensação é de estar dentro de um desenho da Disney. Inclusive, a fundadora do estúdio Out of the Blue Games, Tatiana Delgado, conta em entrevista que a sua inspiração para esse jogo foram as obras do escritor Howard Phillips Lovecraft, o cara que revolucionou o gênero de terror, ficção estranha, científica, fantasia e terror, atribuindo elementos fantásticos típicos do gênero de fantasia e ficção científica. E fique tranquilo, Call of the Sea não é um jogo de terror. Apesar de ter alguns ambientes que causam uma certa sensação de medo, eu diria que é apenas uma apreensão sobre o desconhecido. Porque você nunca sabe o que vai vir atrás da próxima porta, quais mistérios você terá que resolver, e apesar de beber um pouco da água da fantasia e ficção, terror não é o seu forte. Outros games do gênero que serviram para inspiração para Call of the Sea foram Myst, e Firewatch. And it's gonna have to break at the canyon, right? All right. Well, use your best judgment. Should I be worried? Delilah, should I be worried? Quanto à jogabilidade, Call of the Sea tem uma jogabilidade simples. Você precisa andar, correr e interagir com o cenário com o seu mouse. Nora carrega com ela também um diário onde ela faz algumas anotações sobre as coisas que você vai achando no cenário, que estão relacionadas com as respostas para as perguntas que ela tem sobre o seu marido e sobre os quebra-cabeças que você precisa resolver no cenário. Por mais que a história seja simples, ela não se resume só em Nora e Harry. No decorrer do jogo, você encontra várias outras histórias paralelas que te fazem ter mais perguntas sobre Harry e sobre os personagens que estão em volta de Harry.
O jogo não contém conteúdos para uma leitura muito cansativa. Eu achei tudo bem resumido e dá para ler sem achar tedioso. No diário, como eu disse, Nora também vai fazendo anotações relacionadas aos quebra-cabeças que precisam ser resolvidos. Ela desenha imagens e textos que serão bem úteis na resolução desses enigmas, te ajudando a não ficar perdido. Mas para colher essas informações você precisa ficar bem atento ao cenário, então preste atenção e não tenha pressa. Na minha experiência, eu não tive muitos problemas com os puzzles. Como eu disse, eles não são difíceis, mas são desafiadores. Nem tão fácil para parecer jogo de criança, mas nem tão difícil para te fazer se sentir um verdadeiro inútil. O segredo é explorar com calma e, se for preciso, volte várias vezes no mesmo local para encontrar a resposta. Nesse jogo, o óbvio passa muito despercebido. Sobre a história, ela é envolvente e muito bem feita. A relação de Nora com Harry é muito bonita e apaixonante. As coisas são contadas no tempo certo e do jeito certo. E os personagens que estão em volta de Nora e Harry também têm uma relevância muito grande para a história. Sem eles, a história de Harry ficaria forçada demais. Enfim, Call of the Sea faz parte de um gênero um pouco seleto. Eu entendo que nem todo mundo gosta, mas se eu pudesse dar um conselho para quem quer começar a jogar jogos assim, eu diria para começar por ele. O jogo é bonito, tem uma história simples e bem feita. Os puzzles são desafiadores, de modo que não te deixe frustrado. Os desenvolvedores com certeza fizeram um ótimo trabalho aqui. E se tu gosta do gênero ou quer aprender a gostar, Call of the Sea é um bom começo. Apesar de não ser um divisor de águas no gênero, Call of the Sea ocupa seu espaço no mercado muito bem, fazendo com que outros desenvolvedores no futuro olhem para esse jogo como uma boa referência, caso queiram fazer algo bem feito. Para conhecer melhor o jogo, o link do site vai ficar na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, deixe um like, se inscreva e comenta que jogo você quer me ver comentando por aqui. Um abraço e até mais.